Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos aí hoje para mais um bate-papo. Hoje com 2 segredos importantes para que você compreenda como melhorar o estado vibratório. Assim, não fazendo algumas coisas que impedem você de atrair e criar essa força do magnetismo. Hoje nós vamos falar desses 2 segredos muito importantes. Então, preste atenção porque essa aula hoje vai causar um certo desconforto em você. Um dos pontos importantes é que nós trabalhamos aqui o sentimento de rejeição. O que acontece? A rejeição ela tem 2 aspectos, e são esses 2 grandes segredos que a gente vai falar hoje. O primeiro aspecto da rejeição, ele parece simples, que é a autorrejeição, ou seja, onde a pessoa ela olha no espelho e ela tem vamos dizer assim, um sentimento de rejeição, de autorrejeição, porém ele é cristalizado, ou seja, ele é repetitivo, ele repete constantemente. Você melhora as suas condições físicas, você melhora a sua aparência e talvez numa semana você consiga aquela coisa de sentir-se um pouco melhor e aí na outra semana novamente vem aquele sentimento de rejeição. Você novamente se vê colocando aquele defeito em você. Esse é o primeiro ponto. E eu vou falar depois como se instala esses defeitos nas pessoas. E você já ouviu falar de aceitar ou não aceitar? Então quando você olha para as pessoas, e principalmente a pessoa que carrega o sentimento de rejeição, ela tem uma mania de olhar para as pessoas de uma forma assim: aceito, eu quero. Não aceito, eu não quero. E nesse mecanismo interior de olhar para as pessoas, aceitar ou não aceitar, a pessoa costuma, vamos dizer assim, criar esse sentimento de que as outras pessoas têm esse sentimento contra ela. Ou seja, as pessoas estão me aceitando e não me aceitando, elas me rejeitam. E necessariamente não. Veja, se você tenta conquistar alguém e essa pessoa não se interessa por você, não quer dizer que você seja feio. Não quer dizer que você não tenha bons atributos. É que aquela pessoa tem um gosto diferente daquilo que você imagina. Embora você gostasse que aquela pessoa viesse a te amar, porém ela tem outra preferência, outro sentido de beleza para ela. Veja, isso não é rejeição, isso é apenas uma opção da outra pessoa. E tudo bem, uma pessoa bem resolvida, uma pessoa madura, ela vê esse estado como muito natural, mas ela não tem aquela coisa dentro dela que nós falamos agora, que é quando eu olho para alguém eu fico nesse processo de aceitar ou rejeitar. Ah, eu aceito, então eu quero. Não, eu posso ver a beleza em alguém e não querer. Eu posso não ver beleza em alguma coisa e não rejeitar, porque aquela pessoa tem uma potencialidade e assim por diante. Veja, não devemos desenvolver preconceito sobre pessoas. Pelo contrário, a gente tem que hoje, num mundo civilizado, viver num estado de espírito e que este aceitar ou não aceitar já não é tão importante. E sim, nós temos hoje funções sociais, atributos sociais, formas de ajudar a sociedade que todos nós, de alguma maneira, somos importantes. Então, já começa aí o tratamento da auto-rejeição. Eu tenho uma potencialidade, eu tenho algo a oferecer. Então, este oferecimento que eu posso estar fazendo ao mundo e às outras pessoas tem a sua aceitação. As minhas habilidades têm sua aceitação. Agora, quando eu quero que a minha aparência seja aceita, seja atrativa, é mais complicado. Talvez ainda assim entre no campo da atribuição, que é aquela coisa de você atrair dentro da energia que a gente vai trabalhar aqui hoje. E a gente vai falar um pouco, por isso que eu falei, esse vídeo é complicado, para que você consiga entender. Todos nós temos um pouco desse tipo de sentimento dentro de nós e nós vamos aprender de uma vez por todas a levantar a cabeça e a tratar isso, principalmente quem tem a auto-rejeição. Acredito que o primeiro aspecto que eu devo falar aqui é que
a pessoa que carrega o sentimento de rejeição, ela tem uma frequência vibratória distinta. E essa frequência, você imagina lá a foto de Kirlian, que vê a aura da pessoa, o que ela irradia constantemente. Veja, normalmente, ao chegar numa conversa, ela vai levar em consideração o processo de aceitar ou não aceitar, que estão aceitando ela ou não estão aceitando ela. Então veja o tempo que a pessoa perde, muitas vezes, em querer ser aceito por outras pessoas, ao passo que ela já deveria chegar com confiança e estabelecer aquilo que ela é, as habilidades que ela é. Ou seja, muitas pessoas são muito simpáticas, têm um sorriso lindo e cativante. Necessariamente a pessoa não tem aquele conceito de beleza, entre aspas, mas, porque beleza eu acredito que é muito relativo, mas a pessoa se sente assim. E nós estamos falando de pessoas que se sentem dessa forma. Então, aí essa pessoa está no processo ainda da autoimagem. Então, primeiro passo para essa pessoa se tratar: pare de aceitar ou rejeitar pessoas no pensamento. Olhe para essas pessoas, deixe-as mostrar as habilidades, a fluência, o impacto magnético delas. Necessariamente você não precisa de início aceitar ou não aceitar alguém, ou uma habilidade ou não. Você observa como um observador, né? Você está ali olhando e você se deixa ser influenciado naquele momento na medida do tanto que você quer. Então veja, neste aspecto que nós estamos falando, nós entramos agora dentro do primeiro segredo, é aquele processo que existe, real, às vezes, né? Então a pessoa não sabe lidar com essa realidade, né? Então tipo, alguém não me acha bonito, não me aceita. O ser maduro tanto faz, né? O que isso é relevante para mim? Isso não vai encher minha carteira de dinheiro, né? Isso, eu já sou comprometido com alguém, então eu não preciso que uma pessoa, mulher ou homem venha me aceitar na minha beleza, no quesito. Não. Eu prefiro muito mais que a pessoa tente compreender minhas palavras. Rejeitar minhas ideias ou aceitar é legal. Por quê? Porque eu estou aberto o suficiente para que a pessoa se exponha e mostre que minhas ideias estão incompletas, que elas podem ser melhoradas. Então, opa, é um processo maduro. Eu passo a, vamos dizer assim, no meu processo interno, estar aberto. Aceitar ou não aceitar o que a pessoa vai falar é um problema meu, ok? E aí você aceita se quiser. Outro processo de aceitação ou não aceitação, veja bem, é o imaginário. Essas pessoas, às vezes, elas cometem um erro grave de sempre imaginar que não estão sendo aceitas, quando na verdade às vezes estão. Às vezes estão sendo compreendidas, às vezes as pessoas estão querendo ouvir, mas pelo processo de não aceitação, olha, eu não vou falar porque não vão aceitar a minha ideia, eu imagino. Eu não vou gravar vídeos porque algumas pessoas ouvem um pouco do meu vídeo e desligam. Não, eu estou gravando para quem se interessa por minhas ideias, pelo estudo que eu faço, pelo comprometimento que eu tenho. E essas pessoas merecem sim a minha atenção e a minha dedicação para que toda semana eu esteja aqui com um novo conteúdo para você que acompanha, né? De certa forma nós trabalhamos no nível da aceitação. Claro, isso também é um ponto importante para você ver. Então quando eu digo assim, talvez a gente entre no segundo segredo aqui um pouco, que é às vezes um feedback, uma opinião, ela não é totalmente errada. Como eu estou aberto, eu posso analisar aquela opinião, eu posso coletar aquilo. E a rejeição daquela pessoa, às vezes, tem um sentido. Às vezes a pessoa rejeita porque uma música de fundo num vídeo fica alta, ou porque eu sou repetitivo em alguns momentos, pois estou tentando explicar. Então a pessoa, às vezes, ela não tem paciência, ela não tem tolerância, então ela rejeita aquilo. Aquilo está errado? Talvez a falta de paciência dela sim, mas em partes ela mostra para o comunicador que ele precisa melhorar. Então é um nível de aceitação. Lembra?
O processo de soltar, depois nós vamos entrar no segundo segredo, tá? Mas aguenta as pontas aí que eu já falo do segundo. O primeiro, para ficar bem claro, de uma vez por todas, se trata daquilo que eu aceito ou não aceito para mim. Então é um processo, é o primeiro segredo que a gente tem que tratar isso e resolver isso. Se você quer desenvolver a lei vibratória, saiba que não tem coisa que mais afasta a pessoa dos objetivos dela, de conquistar tudo aquilo que ela deseja, do que essa autoaceitação. Então, quando vamos dizer assim, são graves os efeitos, quando eu não estou resolvido, eu não me aceito ainda, eu não aceito que penso assim, minhas ideias, e é um passo importante no primeiro segredo. Entenda, você precisa aceitar aquilo que você é, como você é, a aparência que você tem, o jeito que você tem, a voz que você tem, o olhar que você tem. Saiba que essas coisas, na verdade, são poderes diferenciados que você tem. Uma pessoa grava a própria voz, escuta e diz: eu não gosto da minha voz. Não é questão de gostar ou não gostar. Você tem que aceitar a sua voz e entender que a sua energia é essa. O teu olhar, o teu jeito, os seus atributos, a sua força pessoal, você tem que aceitar. Este aceitar primeiro, do autoaceitar, vamos dizer assim, é já entrando no segundo segredo. Mas ainda, só para encerrar, é aquilo que você define. Quando acontecer de você imaginar que não estão aceitando, imaginar que não estão entendendo, veja, se questione, mas o que a pessoa está pegando de bom? Depende muito da abertura dela também. Se ela estiver aberta, ela coleta muita informação, muita coisa boa para ela. Se ela estiver fechado, não. E não tem o que a gente possa fazer. Não tem. Você não vai entrar no outro e obrigá-lo a entender ou aceitar. Ele tem um tempo, a pessoa tem o tempo dela e não podemos fazer nada a respeito disso. Agora nós vamos entrar no segundo segredo. A rejeição externa. Nós falamos primeiro processo interno. Agora nós vamos falar do que eu rejeito externamente. E esse é talvez um dos pontos mais cruciais quando se trata de objetos, matéria, prosperidade, né? E aí nós vamos entrar um pouco em crença agora. Veja, o processo de rejeição, ele é um processo que a gente entra assim. Quando a pessoa rejeita, muitas vezes ela se agarra. Tem uma parte no livro do Castaneda que ele fala uma coisa interessante. Aquilo que nos preocupa, muitas vezes nos prende. E na ânsia de libertarmos desta prisão, nos preocupando, a gente fica cada vez mais preso, né? Isso é um livro considerado de magia, né? Magia natural, né? O xamã fala para ele, né? no livro, essa frase. E é interessante porque quando nós nos damos conta de que queremos algo, mas ao mesmo tempo falamos para nós mesmos: eu não mereço ter aquilo, eu não tenho capacidade de cuidar daquilo. No fundo, é um processo de rejeição. Quando o Hélio Couto fala assim, vamos soltar, o segredo do soltar, né? Que é o nosso segundo assunto, eu fui um pouco além e descobri que, na verdade, o processo do soltar significava, basicamente, vencer a rejeição das coisas e aceitar. Aceitar que posso ser feliz. Aceitar que posso ter prosperidade, que posso ter dinheiro. Isso não vai mudar o que eu sou. Eu posso ter mais vitalidade, saúde, ter bem-estar. Eu aceito, eu tenho que aceitar. E para aceitar eu tenho que vencer esse sentimento de rejeição que a gente tem.
Quando acontece isso, vou explicar para vocês entenderem o segundo segredo. É assim, o segundo segredo do processo de rejeição, a pessoa ela olha alguém numa Mercedes, ela esboça uma frase com conteúdo e vibração negativo, seja ela qual for. Pode ser coisa assim do tipo, mas é exibido, para que uma Ferrari? Né? Para que essa Ferrari aqui? Não pode nem correr, a gente não tem nem pista que dá 200 por hora, né? Não entende nada, não sabe que na verdade todos os carros que atingem essa velocidade é para ultrapassagens rápidas e se livrar de perigo. Você tem aquela potência, você escapa, é o conforto que esses carros produzem, mas você vê o quê? Quando vê a imagem, você cria um esboço rápido de julgamento. É por isso que quando eu monto as terapias aqui, os vídeos de meditação, eu sempre digo, não julgue as imagens que você está vendo. Sinta o que você está sentindo quando vê. Principalmente quando você sente aceitação daquilo para você. E você tem que analisar por que você aceita aquilo que parece ser tão importante para você. Veja, você está vendo uma imagem, cria um processo de admiração e você aceita aquela admiração. Mas por quê? É uma pergunta interessante, né? Por que que eu vou aceitar? Por que que eu aceito esse processo de forma até inconsciente? Porque nós estamos falando só do consciente, né? O consciente é o portal da alma, o portal da aceitação. Mas o inconsciente, por que ele trabalha na abertura? Eu falo para você trabalhar na abertura porque é um vácuo de informação chegando que acessa o nosso interior. E há um retorno disso. Eu preciso aprender como que funciona esse retorno, para que eu não seja manipulado pelo meu subconsciente, que vai manifestar tudo que eu estou vendo. Então, quando eu começo o processo de abertura, eu começo a perceber que ao entrar numa propriedade linda, rica, e eu tenho que esboçar justamente que interessante. Você não necessariamente por estar aberto e achar interessante, você precisa colocar aquilo na sua vida. Você coloca se você quiser, você adquire aquilo se você quiser, mas você tem que estar numa certa abertura. E nessa abertura você pode trabalhar com todo tipo de coisas à sua volta. Veja, primeiro segredo trabalhava com aquela rejeição interna. A auto-rejeição, a imaginação de ser rejeitado e até mesmo lidar com a rejeição real mesmo de forma madura, que você tem que ser maduro e adulto, que nem todo mundo vai gostar de você e que você não pode dar atenção para todo mundo, né? O segundo já trata das coisas externas. E o soltar, que tanto fala, é o conflito. Quando fala assim, o segredo do soltar larga o conflito. Larga esse conflito e aceita, aquela frase, né? Aceita que dói menos, né? E é verdade, aceita que dói menos, porque o que você não pode mudar, você vai ficar lutando por quê? Né? Uma pessoa não quer a sua amizade, rejeita a sua amizade, vamos dizer assim, claramente, não é imaginativo, claramente. E você olha, tudo bem, quem está perdendo é ela. Eu tenho autoestima, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu sou capaz, mas eu não vou entrar no capricho de fazer com que somente aquela pessoa goste de mim. Não, ela não gosta, mas depois tem 10 que pode gostar. E tudo bem, toca a sua vida tranquilo. Maturidade espiritual. A segunda, maturidade da vida existencial. Ou seja, eu paro de... chega uma pessoa que tem um jeito mais dramático, mais exótico, e a minha mente faz o quê? Ela tem o hábito de julgar. Então eu julgo. E nesse julgamento eu
bloqueio. A minha vibração muda no momento em que eu rejeito, e aí eu rejeito, eu julgo, faço julgamento. Muitas vezes meu julgamento é imaginário. Aquela pessoa tem potencialidades e coisas interessantes para você aprender com ela. Você não precisa levar para casa. Lembra o ditado de Jesus? Perdoai 77 vezes. Mas ali não fala para você ser amigo da pessoa. Ali não fala para você levar para casa. Perdoar é um ato interno. É aquela coisa do soltar. Ou larga a mão disso, solta essa pessoa. Deixa isso embora da sua vida. Você não precisa desse estado. Entende? Então, é muito simples, porém, tudo que esse vídeo, talvez você tenha que para você entender, assista ele 2 vezes. Para você compreender tudo que eu estou falando aqui, porque essa talvez seja uma das aulas mais importantes do curso. Rejeição, assunto rejeição. Ato de rejeitar, no segundo segredo. Ato de se sentir rejeitado, no primeiro. O primeiro segredo, se sentir-se rejeitado. No outro, rejeitar o externo. Quando eu rejeito, eu crio um processo vibratório de não aceitação. Então, eu não quero aquela pessoa perto de mim. E me fecho. Me fecho a todas as informações positivas que ela poderia trazer para mim. Às vezes a pessoa é próspera e tem ideias muito interessantes que quer colocar em prática. E ela tem uma pessoa que flui. Você acha que uma pessoa que monta um negócio de sucesso, a criatividade dela parou somente no primeiro negócio? Não. Às vezes essa pessoa, ela tem outras ideias na cabeça dela. E ela só não tem tempo para praticar, esboço. E de repente você está ali, a pessoa fala uma ideia e você começa a conversar e como poderia praticar, como poderia colocar isso em prática. E voilá, de repente a prosperidade vem para você e aquela ideia do outro enriqueceu a sua vida, enriqueceu tudo. E dali você resolveu grandes problemas na sua vida, principalmente na parte material. Porque a primeira parte fala muito do lado interno, psicológico, psique, nossa. O segundo fala muito das crenças que vêm da nossa infância, que todo rico é ruim, que tudo mais. É um processo que você criou lá atrás de medo e de defesa. Então eu criei a rejeição natural. Então eu olho uma madame e com aquele cachorrinho descendo de um Volvo e falo, que pessoa supérflua. O que eu tenho a ver se a pessoa é ou não é? Mas quando eu rejeito o pacote inteiro. A mente não vai dizer assim, olha, eu rejeito aquele ato supérfluo do cachorrinho, de carregar um cachorrinho. E eu quero a riqueza, o Volvo, não sei o que. Não, você fecha a rejeição no pacote inteiro. E o universo, que seja feito sua vontade. Você rejeita, você não vai estar naquele ambiente, com a amizade daquela pessoa, com as possibilidades que aquela pessoa tem e pode acontecer. Ou, no outro caso, você vê uma pessoa extrovertida, alegre, conversando ali, hipnotizando, cativando todo mundo ali. Uma pessoa muito para frente, muito bem resolvida, que vive de uma forma ideal para muitas pessoas aprender a viver com ela. Mas por você olhar e já rejeitar aquela pessoa, o que acontece? Você bloqueia aquilo. Quando você bloqueia, acabou.